A pressão para um cessar-fogo foi de Israel em cima de Trump. Não é bom para o Irã. Essa é uma lição para os BRICS inteiros e para o sul global inteiro. Bem-vindos ao verão moscovita. Com café, evidentemente. Está uma maravilha fora. Os robozinhos da Yandex estão passando para cima e para baixo, fazendo delivery. Um almoço sensacional, um dos melhores restaurantes dessa região aqui, perto de Parque Kulturi. E vamos direto à barra pesada, que é o novo kabuki de cessar-fogo. Bom, como a velocidade de tudo que está acontecendo é um negócio absolutamente brutal, até o início dessa semana a gente estava achando que a guerra Irã-Israel estava entrando numa espiral de demência absoluta, sem um desfecho possível. De uma hora para outra, tudo virou de ponta cabeça, e agora estamos gravando no início da semana. E para mim, emocionalmente, é complicado. É meu último dia em Moscou por algum tempo. Eu estou indo para o BRICS no Rio via Turquia e Otanistão. Não é muito agradável nada disso, a não ser, evidentemente, um passeio matinal na praia no Rio de Janeiro no começo da semana que vem. E aí a gente vai fazer... Os próximos 2 Pepes Café certamente serão do Rio de Janeiro. E o que se pode arrancar dessa reunião dos BRICS, que ocorre num momento particularmente incandescente da conjuntura internacional, mas vamos ver se os BRICS como um todo e a presidência brasileira dos BRICS esse ano vai estar à altura. Sem julgamento por enquanto. Bom, as últimas 48 horas aqui foram além de frenéticas. Ninguém dorme. Eu voltei de São Petersburgo no sábado. No domingo foi o ataque americano às 3 instalações nucleares iranianas, Natanz, Isfahan e Fordow. A partir daí, a convulsão total. Na segunda-feira, houve um encontro aqui em Moscou absolutamente crucial, que é a Rússia entrando por alto no processo decisório de guerras em uma escala global. O ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi veio a Moscou e se encontrou não apenas com seu homólogo Lavrov, mas foi recebido pelo presidente Vladimir Putin numa sessão especial no Kremlin. Isso é extremamente sério. Bom, o contexto de tudo isso é fundamental para vocês entenderem. Na verdade, ninguém ainda tem a cadeia de eventos insofismável que aconteceu da segunda para a terça, levando a esse cessar-fogo kabuki. A gente tem alguns cenários possíveis, e pelas conversas que eu tive em Moscou até alguns minutos antes de nós gravarmos este Pepe Café, existe um caminho plausível do que realmente aconteceu, incluindo as consequências do diálogo entre o presidente Putin e o ministro das Relações Exteriores iraniano, incluindo uma carta pessoal para... Tá passando mais um amiguinho do Yandex fazendo um delivery aqui do lado. É muito divertido isso. O que o presidente, o líder supremo Ayatollah Khamenei escreveu pessoalmente para Putin, entregue pelo seu ministro das Relações Exteriores, ninguém sabe o teor exato dessa carta. Considerando como pensa o Ayatollah Khamenei, o seu processo decisório não foi um pedido de ajuda, foi certamente um pedido para a Rússia se implicar mais no processo. E a gente tem indícios de que, a partir desse momento, na segunda-feira, a Rússia começou a se implicar muito mais no processo.
Antes disso, no Fórum de São Petersburgo, o presidente Putin já tinha dito que a Rússia apoia incondicionalmente o direito do Irã de ter o seu processo de enriquecimento nuclear civil, que é exatamente o que o Irã tem feito. Ele rebateu críticas dizendo que a Rússia não estava fazendo o suficiente para ajudar o Irã, basicamente dizendo que quem está fazendo essas críticas são provocadores. O que vindo de Putin é uma acusação bastante séria. O que foi discutido, não houve leaks fundamentais do que foi discutido no Kremlin ontem entre Putin, Lavrov e Arakchi. Mas isso, direta ou indiretamente, deslanchou um processo que já estava começando, que é o desespero israelense. Antes mesmo do encontro no Kremlin, os israelenses mandaram uma carta formal para os iranianos, e isso é revelado pela mídia israelense, pelo canal 11 de Israel, que tem acesso praticamente direto ao gabinete do genocida Netanyahu e às esferas de poder em Tel Aviv. Eles publicaram que essa carta foi enviada formalmente para o Irã, os israelenses pedindo para acabar a guerra, literalmente, vamos acabar a guerra agora. E a resposta do Irã foi não. Nós vamos acabar a guerra quando nós decidirmos que acaba a guerra. Volta aquela mesma história. Nunca lance uma guerra sem saber como você vai terminá-la. Que se aplica perfeitamente ao esquema genocida de Tel Aviv. Levando isso em conta, depois do que o condutor circense da Casa Branca anunciou o seu cessar-fogo pessoal, mérito dele, presidente americano, ele disse em um dos seus posts que ele tinha sido contatado quase simultaneamente tanto por Israel quanto pelo Irã. É uma mentira deslavada. O Irã não contatou a presidência americana. O Irã veio aqui a Moscou e contatou a presidência russa. Os israelenses, evidentemente, tendo recebido um não para o fim da guerra vindo diretamente do Irã, obviamente começaram a pressionar Trump. Essa é a verdadeira história. A pressão para um cessar-fogo foi de Israel em cima de Trump. E Trump viu uma possibilidade excelente de posar como pacificador mais uma vez, depois de ter praticamente dado um prenúncio ou um prólogo de uma possível terceira guerra mundial com seu ataque unilateral e absurdo contra as instalações nucleares do Irã no dia 22 de junho. Mais uma vez, repetindo, fundamental, 22 de junho de 1941, foi o início da Operação Barbarossa dos nazis contra a União Soviética. Muito significativo que o início, o prenúncio, o possível prólogo de uma terceira guerra mundial iniciada pelos americanos foi na mesma data, 22 de junho, que foi escolhida pessoalmente por Donald Trump. Bom, Trump e quem está em volta dele percebeu que a Rússia, de um dia para o outro, estava no patamar decisório de possibilitar um entendimento, ou pelo menos um início de diálogo de novo entre Irã e Israel. Então ele subiu em cima dessa oportunidade de ele posar como o pacificador. Não está claro aqui, e essa é uma pergunta extremamente capciosa, complicada, sensível de se fazer em Moscou, o papel do presidente Putin em convencer os iranianos de que um cessar-fogo no momento seria possível. Os iranianos já tinham dito, inclusive em público, que se Israel parasse de bombardear o Irã, eles também parariam os seus ataques. Mas isso era muito vago. Outra coisa é você ter uma promessa de cessar-fogo. O problema é que qualquer cessar-fogo prometido, tanto pelos americanos, quanto pelos seus asseclas em Tel Aviv, pela
pelo eixo zionista como um todo, ninguém pode acreditar. Eles quebraram todos os cessar-fogos possíveis e imaginários, tanto em Gaza quanto no Líbano. Daí o kabuki. O kabuki, no momento, na verdade, é uma série de máscaras. É um kabuki em série, na verdade. Os russos não têm nenhuma máscara. Os russos basicamente disseram aos iranianos: nós já estamos apoiando vocês, diplomaticamente, em termos humanitários, se vocês precisarem, e o que vocês pedirem a partir de agora, a gente vai considerar em detalhes. Foi exatamente o que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse antes da história do cessar-fogo. O cessar-fogo em si, este sim é um kabuki, e esse sim uma série de máscaras, e que deve ser desmascarado pelo que é mais uma tentativa oportunista de Donald Trump, em desespero e acuado, como uma galinha tonta, na verdade, de posar como pacificador. Por quê? Duas razões principais. Ficou constatado já na segunda-feira que a autoproclamada destruição do programa nuclear iraniano, todo mundo, desde o tonto com a tatuagem escrito Kafir infidel no braço, o patético ex-comandante de um platoon americano no Iraque depois de 2003, a Hegseth, chefe do Pentágono. Há vários outros membros do time Trump 2.0 e a Fox News especialmente, de que foi uma vitória, de que o programa tinha sido destruído, etc. e tal. Está comprovado que não. Não se sabe exatamente o que foi atingido em Fordow. Fordow estava praticamente deserta, não houve radiação, não houve coluna de fumaça, não houve vítimas civis. Então ninguém sabe, porque os estudos preliminares ainda não terminaram. Algo foi atingido, mas o que foi atingido não foi essencial. E tudo que era essencial já tinha sido transportado fora de Fordow, pelo menos 48 horas antes do ataque em 22 de junho. A mensagem extremamente direta ao ponto dada pelos iranianos, lançando mísseis proporcionais às bombas lançadas sobre Fordow na base de Al-Udeid, no Catar, perto de Doha. Eu já fui a essa base de Al-Udeid, é um monstro. É a base americana mais importante de todo o oeste da Ásia, é onde fica o quartel-general do CENTCOM e é onde eles coordenam tudo relacionado a ataque das forças americanas no perímetro do oeste da Ásia inteiro. E, evidentemente, vocês todos viram o pânico em Doha, desde shopping malls até o meio da rua, com a defesa antiaérea Qatari, que é uma defesa antiaérea basicamente americana, em relação aos mísseis chegando. Ninguém sabe quantos mísseis realmente tocaram a base em Al-Udeid. Há projeções de que pelo menos 3 atingiram o alvo. Evidentemente, o Qatar não pode dizer que isso aconteceu. Eles disseram que todos os mísseis foram interceptados. E no dia seguinte, eles podem começar a dizer: nem tem uma base americana no Qatar. Isso já virou uma piada no mundo árabe inteiro. Mas essa mensagem registrou no Pentágono e certamente registrou na Casa Branca. Isso são os iranianos dizendo: nós podemos atacar o que vocês tiverem em qualquer base militar, em qualquer ponto do oeste da Ásia, com todos os mísseis que a gente quiser, no momento que a gente quiser. Essa foi a mensagem. Foi um ataque simbólico, foi um envio de mísseis simbólico. E o terceiro ponto fundamental, a especulação e a mensagem lateral enviada pelo Irã, que a gente pode fechar o Estreito de Hormuz a hora que a gente quiser. E todo mundo, mesmo não economistas, agora já sabe que se fecha o Estreito de Hormuz, é o colapso inevitável, não só da economia global, mas especialmente do setor ocidental, ocidente coletivo da economia global,
e a implosão da pirâmide de derivativos, ou seja, o sistema financeiro internacional vai para o buraco negro absoluto. E em questão de dias, ou até na primeira semana, o barril do petróleo pode subir de 100, 120, 150 a 200 ou até 300. Então, somando tudo isso, você imagina o que estava na cabeça do condutor circense. A sua saída é posar de pacificador. A única sua saída possível seria posar de pacificador, que é exatamente o que está acontecendo no momento. Pode ser que tudo que a gente está conversando agora, no momento que vocês estão vendo esse Pepe Café, já mudou tudo, porque a única coisa que a Casa Branca sabe fazer é twist de narrativas e mudar a narrativa de um dia para outro, literalmente. Guerreiro num dia, precursor de Terceira Guerra Mundial num dia, e no dia seguinte, pacificador de novo. Assumindo que esse cessar-fogo dure, bastante improvável. Os genocidas são especialistas em quebrar cessar-fogo. E o Irã já respondeu, se quebrar cessar-fogo, a gente vai responder com ainda mais força do que antes. O que isso muda a equação geral? Muito pouco, muito pouco. Não é bom para o Irã essa pausa, porque o Irã estava ampliando, expandindo e solidificando a sua nova política, que não é mais estratégia dissuasiva e estratégia passiva, é estratégia ofensiva. A razão principal desse cessar-fogo, que vocês não vão ver em nenhum lugar da mídia mainstream ocidental, nenhum lugar, é que Israel estava e está correndo sério risco de os bombardeios iranianos agora e os ataques iranianos com os mísseis de última geração que eles estão começando aos poucos a empregar, poderia levar à paralisação absoluta da economia israelense em questão de 2 semanas. Ou a destruição da economia de Israel em questão de 2 semanas, porque os ataques são em alvos preferenciais, em nós preferenciais da economia de Israel. Portos, aeroporto, centrais, a central nuclear de Dimona, a central elétrica do porto de Haifa, o MIT, o equivalente deles do MIT, o Instituto Weizmann, que já foi destruído. O principal fabricante, fornecedor e pesquisador de armas, Rafael, que é o equivalente da Lockheed Martin ou da Raytheon dos Estados Unidos, já destruído. Em questão de 2 semanas, com os novos mísseis, e inclusive com os hipersônicos iranianos, o desastre para Israel ia ser absolutamente irreversível. Essa é a razão principal de que eles começaram a gritar no ouvido de Trump: precisamos de um cessar-fogo já. Além do que, os seus interceptores estão desaparecendo. E em 2 semanas, eles não teriam mais interceptores. O ataque de mísseis iraniano da segunda-feira de manhã, o nível de interceptação caiu abaixo de 50%. Ou seja, em questão de dias ele ia cair para 30, 25, 10, e isso vocês sabem o que isso significa. Os melhores mísseis iranianos caindo em cima de alvos preferenciais em Israel, destruindo tudo, direto. Então essas são as razões para o cessar-fogo. Quanto isso vai durar? Do ponto de vista iraniano, mais uma vez, não mudou a equação, porque os pontos principais estão assegurados pelo Irã. O programa nuclear iraniano continua. Não sofreu uma debacle e não sofreu um ataque definitivo. Pode ter perdido o quê? 5, 10% de ativos. O sistema de mísseis balísticos iranianos e o espectro de mísseis balísticos iranianos não foi atingido. Eles têm ainda mais de 10 mil mísseis e isso vai continuar e a produção de mísseis vai ser ainda mais acelerada. Eles perderam qualquer ilusão em relação ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual eles vão sair breve, questão de dias, no máximo algumas semanas, e da Organização Internacional de Energia Atômica, que eles têm
menos de zero confiança na IAEA a partir de agora e praticamente vão expulsar. Eles praticamente expulsaram a Agência de Energia Atômica do Irã e não vai ter mais inspetores da IAEA no Irã. Eles foram expulsos. Ou seja, o preço pago pelo Irã por essa guerra aérea, especialmente, foi inimaginável para todos nós. Mas um preço que, do ponto de vista da liderança do Ayatollah Khamenei, do IRGC e dos círculos de poder dominantes em torno do Ayatollah Khamenei e os círculos decisórios militares, era o preço inevitável que teria que ser pago para a afirmação da capacidade do Irã de se defender de um ataque, na verdade agora conjunto, do eixo sionista e da cobra mordendo o rabo, do cachorro mordendo o rabo americano-israelense. Afirmando o poder da resistência, o Irã é definitivamente, a partir de agora, o líder da resistência global contra o Império. O que é uma prévia importante para os BRICS no Rio, porque um dos membros plenos dos BRICS, que vai estar na mesa dos BRICS no Rio de Janeiro, atacado pelo Império, se defendeu e continua se defendendo. Essa é uma lição para os BRICS inteiros e para o sul global inteiro. É de uma importância desmesurada o que acabou de acontecer e o que vai continuar acontecendo. Então isso não mudou nada. Mais uma vez, preço pago altíssimo, mas o Irã está solidificado e a constituição de uma resistência em escala nacional. O Irã está unido. É o que eu tenho conversado com os meus amigos iranianos e quem está circulando e quem está no Irã, a gente troca mensagens o tempo todo, o sentimento de identidade nacional e de resistência nacional, isso é muito forte. Aí vem esses babacas do Império querendo vender a ideia de que o patético filho do Shah, que fala em inglês, não fala em farsi, se dirigindo à diáspora iraniana que fala inglês e que está basicamente baseada em Los Angeles, de que ele vai voltar, o Ayatollah Khamenei vai ter que renunciar e que ele vai ser um novo líder iraniano. Nem se qualifica como piada de mau gosto essa história. Mas é isso que o Império tem a oferecer. Então, mais uma vez, a gente está em um novo impasse, mas um novo impasse em novas condições. O que vai gerar esse kabuki do cessar-fogo? Nenhuma ilusão vindo do Irã, nenhuma ilusão vindo da Rússia, nenhuma ilusão vindo da China e esperamos nenhuma ilusão vindo dos BRICS como um todo. Bom, semana que vem eu vou estar com vocês no Rio de Janeiro. O próximo Pepe Café vai ser do Rio de Janeiro. Vai ser um momento belíssimo depois de tantos horrores dessas últimas semanas. E eu vou ter a possibilidade de encontrar muita gente no Rio e depois em São Paulo. Vai ter 2 palestras, uma no Rio e uma em São Paulo. Eu espero ter tempo de explicar para vocês em detalhes tudo isso que está acontecendo, de ter mapas para eu explicar em mapas para vocês tudo que está em jogo nessa história toda. Muito obrigado por tudo. Adeus de Moscou, infelizmente, amanhã avião indo embora. Não vai por Catar, que se fosse por Catar, o espaço aéreo foi fechado ontem. Vai ser pela Turquia, e depois o Taquistão, e depois as praias do Rio. Muito obrigado, até a semana que vem. Tchau, tchau. Fantástico. Wonderful.